Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, a tradução é Ave Maria, para mostrar que eu não sou protestante, porque tem católico que fala que eu sou protestante. Para mostrar para nós que nós usamos Bíblia católica, estudo católico. E Bíblia também que eu vou usar aqui, Jerusalém, né? A tradução dela é muito verdadeira, fiel, é próximo ao dos originais, através dela vem essa aqui. Que interessante, né? Pra gente entender, Joséias 4:6, meu povo se perde, perece, falta de conhecimento. E tem muitos protestantes que a igreja católica escondeu a Bíblia dos cristãos. Católico não lê Bíblia. Católico não... isso é porque católico não lê Bíblia. Né? Que? Católico que lê Bíblia irá combater essas heresias, essas igrejas vindas de homens. Fundamento de homens. 2 Coríntios 11:4 irá pregar outro Jesus diferente. E 2 Coríntios 11:3, pela inspiração da serpente, como seduziu e induziu Eva ao erro. Interessante, né? Aqui, ó, os primeiros discípulos. Aqui você já vê que Cristo já tem um propósito. Capacitou os seus, deu introduções, e tanto que ele, João 42, muda o nome de Pedro, de Simão, para Cefa. Por quê? Porque ele vai ser o pastor dessa igreja, que vai ser fundada, edificada, lá na cruz. Aqui, ó. Os primeiros discípulos, Mateus 4:18. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram sua rede e o seguiram. Passando adiante, ó, Pedro e André. Olha só que interessante. Eles abandonaram tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Pedro abandonou tudo, protestante, para seguir Jesus Cristo. Aonde está isso? Mateus 19, 27. Ó. Mateus 19, 27. Ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós? Interessante. Mateus, Bíblia Jerusalém, 19. É de estudo, tem mais estudo no rodapé para você entender, né? 19, 27. Aqui, ó. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Que recebemos? Disse Jesus: em verdade eu vos digo a vós, que me seguires quando as coisas foram renovadas, e o Filho do Homem se assentará no seu trono de glória, e vós sentareis vós também em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É só que interessante. Desde o começo, Cristo já tinha um propósito na vida de Pedro. Pedro abandonou a sua rotina, a sua vida de pesca para o Senhor Jesus Cristo. Cristo abandonou sua família, abandonou tudo para assumir esse ministério apostolado. João 21, 17, 18. Bíblia, Jerusalém. Olha só. 15 até o 17. Ó. Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros? Perguntou. Segunda vez, ó. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros? Apacenta minhas ovelhas? Pela terceira vez, disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntará: tu me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo.
Tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Que interessante. Interessante que essa tradução tem 2 vezes ovelhas, né? Uma vez cordeiro e 2 vezes ovelhas. Interessante. Por quê? Para ter um pastor universal. Ali, Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública, essa igreja que ora junto, que não orava, ora junto com Maria, porque ela é a Arca da Aliança. Lá, que eu já fiz um vídeo explicando também que a Arca da Aliança estava lá no tabernáculo. E lá no tempo do rei Salomão. 1 Reis 8, 10 e 11. Em Êxodo, se eu não me engano, 34. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo. Lá no finalzinho. Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 34. Olha só que interessante. É isso mesmo. Êxodo 40, versículo 34 a 38. Do mesmo jeito que a Arca da Aliança estava ali, está no Novo Testamento. Por que isso acontece? Porque é a igreja, não é essa igreja vinda de homens que se aparta da tradição, que se aparta do magistério, não tem Maria como mãe, não tem o verdadeiro Espírito Santo. 2 Coríntios 11, 4. Essa biblinha aqui de Jerusalém, ela é mais complicadinha, né? 2 Coríntios 11, 4. Mas ela é bem exata nas suas traduções. 2 Coríntios 11, 4, ó. Falando que é João. Aqui, ó, 2 Coríntios 11, 4, ó. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus diferente daquele que vos temos proclamado, ó. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, te darei um envio, te darei a chave que irá pregar um só evangelho, um só Jesus, uma só doutrina dos apóstolos 2:42, perseverava na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão, na Eucaristia, que está sob esse pastoreio que envia sacerdote, diácono, ungido, consagrado, porque os bispos são sucessores dos apóstolos, porque vocês têm a primacia de atualizar, de fazer sacrifício, porque eles são autorizados para isso, que tem um pastoreio, tem a chave sobre o Pedro de fé na minha igreja, a doutrina dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, nessa igreja. Que desde lá do comecinho, Cristo escolheu Pedro. Pedro abandonou tudo para ser apóstolo, para ser o chefe dessa igreja, para enviar, para pregar. Tanto que a primeira pregação é dele. O primeiro milagre prodígio foi ele que fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com efeito, se vem alguém e vos proclamar outro Jesus diferente daquele que você foi proclamado, ou se escolher um espírito diverso do que recebedes, ou um evangelho diverso do que daqueles que abraçaste, vos suportais de bom agrado. Quer dizer o quê, cara? Cristo, ele, sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Acabou, não tem mais outra igreja. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não tem mais outro fundamento. As apóstolos 2:42 perseverava na doutrina dos apóstolos. Vamos ver essa Bíblia de Jerusalém. Atos 2:42. Eles mostravam-se assúdulo os ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. A Bíblia Ave Maria colocou sobre a doutrina dos apóstolos, porque é ensinamento dos apóstolos, né? Não está errado, só tá a tradução é diferente, mas é um ensinamento dos apóstolos, que é a doutrina que Cristo ensinou. João 7. João 7, ó. Até 17.
São traduções diferentes, mas os significados são os mesmos. Por quê? Porque a gente está sobre o magistério. A interpretação, quem interpreta é a igreja. Então não tem divisão, não tem outras interpretações. A interpretação é uma só. Mas a tradução é diferente, mas o mesmo sentido, o mesmo conceito da interpretação é a mesma. As Apóstolos 7. Não, João 7,14. Ó. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admirava-se então os judeus, dizendo: como entende ele de letra, sem ter estudo? Jesus respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. As Apóstolos 42, a tradução por quê? Porque é essa doutrina que foi passado desde lá. Pedro abandonou tudo, começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. É essa doutrina que Cristo pregou. É essa doutrina que a igreja vai, vive e proclama e anuncia até a consumação, porque o Espírito Santo está sobre essa igreja. Mateus 28, 19, 20. Não é outra doutrina distinta, não é outro Jesus diferente, não é outro pastoreio de Macedo, não é outro pastoreio Sila Malafaia, não é outro pastoreio Agenor Duque, não é outro pastoreio Valdomiro Santiago. Edificarei minha igreja, não. É sobre Pedro. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de tradição. Uma igreja que sobrevive mais de 2000 anos. Não é essa igreja que surgiu em 16 séculos de atraso, que tem 500 anos, não, meu irmão, que é o fundamento de homem, não. Jesus, 16, João 7,16. Jesus lhe respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade, reconhecerá a minha doutrina de Deus, ou se fala de mim mesmo. As pessoas não reconhecem a doutrina da igreja, que vem de Deus, que vem lá do magistério apostolado, fundamento dos apóstolos e profetas. Pedra angular, o autor dessa doutrina, o ensinamento dessa doutrina é o próprio Deus, que enviou seu filho para pregar essa doutrina. Que doutrina é essa? Do alto. Desde lá do comecinho, Deus escolheu uma pessoa para ser o porta-voz, para ser o líder, para ser o sucessor de Cristo na terra. Pedro. Como nós ser os protestantes? Se você for acreditar nessas pregações protestantes, então a Bíblia é contraditória. O ensinamento do mestre é contraditório. O Espírito Santo, quando desce ali para Atos Apóstolos 2, é contraditório. Segundo Coríntios 4, é outro Jesus diferente. É vários Jesus. Sem essa doutrina, sem esse pastoreio, sem esse magistério, sem... Que interessante. Fundamento. Fundamento de homens. Doutrina distinta de homens. Que interessante. Atos 2:47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, juntava outros que estavam no caminho da salvação. Interessante. Pedro abandonou tudo. Ah, mãe, não vem com essa história que Pedro era casado, que eu não caio nisso. Sim, Pedro era casado. Mas a Bíblia não mostra a esposa de Pedro, mostra a sogra. Ou poderia ser viúva, ou não poderia ser viúva, porque a história não sabe. Mas se ele fosse casado, mesmo assim, ele abandonou tudo. Pedro pregado lá na cruz, lá, cadê a sua esposa? Quem tem esposa tem filho. Cadê os filhos de Pedro? Pedro sendo martirizado lá de ponta cabeça, lá em Roma. Que interessante. A Bíblia não dá brecha, cara. E essa doutrina aqui distinta que Pedro estava pregando, Tiago estava pregando, o apóstolo Paulo, que perseguiu, devastou essa igreja, começou a abraçar essa doutrina. 1 Coríntios 15, 1 e 2. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Aqui, ó. Marcos. Olha só que interessante, cara. Marcos 4, ó, 2, ó. Ensinava-lhe muitas coisas em parábola, dizia-lhe na sua doutrina.
Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A doutrina da igreja tem a autoridade, porque sobre ti, Pedro, de firme igreja, que igreja é essa? Que ela é o baluarte da verdade, sustentáculo da verdade. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer efeito, mais santo e irrepreensível. Efésios 5, 27. Essa doutrina tem autoridade. Essa doutrina que expulsava demônio. Essa doutrina que fazia milagres e prodígios. E faz ainda até hoje. Essa doutrina aqui que coloca os demônios aos ridículos. Essa doutrina aqui que Cristo venceu o diabo lá no deserto. Com essa pregação. Então, o ministério apostolado, o ministério sobre ti, Pedro, ele é infalível, porque Cristo orou por Pedro. Lucas 22, para ser infalível. 31 e 32. Olha só que interessante. 22. Aqui, ó. Trinta e um, 32, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Olha só. A infabilidade do pastoreio. Porque Cristo orou pelos pastoreios, para pregar a sua doutrina, para confiar a sua doutrina, para confiar a sua igreja, a sua esposa. Não orou? Orou pela Gernoduque? Orou pelo Sila Malafaia? Orou pelo Marco Feliciano? Orou pela Gernoduque? Orou pelo Valdemiro Santiago? Orou pelo R. Soares? Não. Orou por Pedro. Por que Cristo não orou pelos outros demais apóstolos? Por quê? Porque eles não teve a revelação. Porque eles não têm a chave. A chave está com Pedro. Quem era mais perseguido? Pedro. Que interessante. Por isso que ele abandonou tudo. Para seguir, para amar essa igreja. E o seu pastoreio. Salve Maria, sou missionário Serra Roberta. É um estudo simples para você entender. Aí, protestante, nós não lê Bíblia? Nós não lê Bíblia? Aonde você está vendo isso? Quem fala isso é o Sila Malafaia, né? Doa esse patrimônio que você tem aos pobres e segue verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Serve para você, pela Sila Malafaia e para esses pastores mais ricos da sociedade aí. Enriqueceram com a palavra, com o evangelho, enganando as pessoas simples e humildes. Salve Maria.